Fala galera, Jackson Vieira aqui, mais um conteúdo novo, vamos fazer aqui react de lutas históricas também, então vamos reagir aqui, nunca assisti essa luta completa, sempre ouvi histórias, Minotauro contra Bob Sapp, então vamos lá. Bob Sapp, meu irmão, gigantesco, eu já vi o Minotauro falando que foi o cara mais pesado e mais forte que ele já lutou, né, que é acho que ele tinha mais de 170 e poucos quilos. Cara, ó, fortão o trapézio do cara. Minotauro, mas parece pequeno o forte do cara. Perto do cara, ó. Pride, Japão. Tempos aí, vamos botar os primórdios do MMA. Então, ó, galera, tudo aí. Então, meu irmão, ringuezão vale tudo, né? Minotauro chega perto do tamanho dele, mas massa corporal, ele ainda consegue ser maior do que o cara, então tempo que a galera não tinha muito conhecimento do que era o jiu-jitsu, mas também tinha força bruta muito grande, Bob Sapp. Então, não sei se o Bob Sapp chegou a ser campeão alguma vez do Pride ou... Ele parece aquele elemento do filme do A Espera de um Milagre, aquele atorzão lá, até faleceu, cara, era legal o filme com ele. Ó, Minotauro já entra nas pernas, tentando derrubar o macho, ó. Aí, ó, tu é doido, macho, muita força. O Minotauro fala que nesse momento aí ele, meu Deus, aí, ó, tu é doido. Entradinha de perna. Aí, ó, eu conheci essa saída como saída do Minotauro. Quando o cara faz o sprawl, o nome dessa técnica pra mim é saída do Minotauro, que era que você faz essa jogadinhazinha e vai para as costas do cara. Aí, no caso, o Minotauro não conseguiu fazer, mas eu acredito que ele vai conseguir fazer ao longo da luta. Já fecha a minha guardazinha, ó. Se fosse hoje em dia no UFC, o Bob Sapp já ia pegar uma distância e ia... apagou as luzes? Que foi isso? Bob Sapp já ia pegar a distância e ia pro soco ali, dar o ground and pound, né? O Minotauro já fecha a guardazinha fechada, mantendo esse soquinho pra tirar a atenção. Hoje em dia é muito difícil o pessoal fechar a guarda assim no MMA, né? O cara quer manter distância, chutar pra tentar se levantar de novo. E é porque nesse tempo eu acho que vale a pedalada aí. O cara dá aquelas pedaladas que derruba acerta o rosto do cara e tudo, né? Acho que o Bob Sapp ele era especialista em quê mesmo? Ou ele só era um cara fortão? Porque nesse tempo tinha o Vale Tudo, era isso. Botava um cara fortão ali, saía dando os braços soltos e às vezes ganhava até muitas lutas. Mas ele era do boxe, ele era ele só fica paradão e joga o peso. Depois eu vou dar uma olhada qual era a especialidade do Bob Sapp, mas estratégia de Minotauro, chamou pra meia, pegou uma guilhotinazinha ali, o Bob Sapp, mas estratégia de Minotauro provavelmente era a estratégia padrão de se lutar com um cara maior, né? Tentar derrubar, ficar por cima, porque quando o cara é grande, às vezes ele é lento, maioria das vezes, né? Então, se você deixar ele por baixo, você consegue ter mais velocidade do que ele e também cansa menos, porque na situação aí, ó, o cara fica jogando peso em cima do Minotauro, ele vai gastar muita energia para poder sustentar o cara, né? Enquanto ele tá usando só a gravidade. Vê que o Bob Sapp também tá demonstrando um cansaçozinho, muita massa corporal, né? Demanda mais oxigênio, então o cardio vai embora rápido. Ó, chute mentiroso do Bob Sapp. Mas parece que o Minotauro bate, mas ele não sente os golpes, mano. Parece que o Minotauro tá batendo no saco de pancada, mas que o cara não sente, não se nem balança. Aí, macho, as costas do elemento, mas Minotauro circulando. Aí, mas já tá abrindo o bico aí, o Bob Sapp.
Não sei se o Minotauro também não tá cansado não, porque também é... Olha, outra entradazinha de queda. Vai, Minotauro, vai, ó. Vai pras costas. Girou, saltou. Oh, boa. Eu imaginava que ele ia ter feito melhor, viu, Minotauro? Essa saída aí. Quem sou eu pra falar alguma coisa, mas eu imaginei que ele ia dar a saída igual a gente faz, né? Que sai e já circula para as costas, não dá essa girada com o peito pra cima. Olha, chutezinho na cara, pedaladazinha. Passou a guarda, braça a cabeça, Minotauro. Braça a cabeça, Minotauro. Braça a cabeça, né? O bicho quase que se levanta na bruta, mano. O Minotauro vendo se tá cortado o supercílio. Acho que o Bob Sapp, ele não tá demonstrando, tipo assim, um elemento desse tamanho aí, meu irmão, tivesse técnica ainda, era brutalidade. Porque ele não dá, ó, braçãozão esticado pra levar um armlock, mas ele não mostra muita técnica. Pô, sei um boxe, eu sei um Muay Thai. Ele só é um cara forte, né? Extremamente forte. Tem uma absorção de golpe boa. Minotauro já abriu o supercílio, a galera cuidando aí, fazendo os cuidados. Então, primeiro round, que foi do Minotauro. O Minotauro teve as movimentações mais contundentes ali e tal, entrada de queda. Não teve muitos golpes de nenhum dos dois lados tão forte, né? Tão convictos, a não ser esse do que abriu o supercílio aí, mas supercílio também abre muito fácil. Então, olha, soco. Eu acho que essas luvas do Pride, se eu não estiver enganado, elas é mais fina do que a do MMA de hoje em dia. Eu não sei se é a mesma quantidade de onça, mas elas estão parecendo tão fininhas, bichinho. Então já começou por baixo, acho que não terminou o primeiro round, foi só uma pausazinha pra olhar os supercílios. Então, peito a peitozinho ali. Olha, muito forte, macho. O cara rebola. Eita, agora aí, meu irmão. Agora aí o Minotauro vai ser castigado se o Bob Sapp. Aí, ó. Pesos. Como é que tu sai, macho? Daí, ó. Toma, vai comendo, Minotauro. Aí, ó. Ida pras costas. Imagina aí, o cara bota os ganchos aí no Minotauro. Vala, meu Deus do céu. Ó, gira, ó. As marretadas, ondas, braçadas na água. Eita! E ela errando um chute nos ovos aí, o Bob Sapp. Olha, macho. Ela vale tudo mesmo, meu filho. Aí, ó. Jogou as perninhas pro lado e foi. Então, tipo, esse tempo aí, ó. Desconhecimento quase que total do jiu-jitsu, dos adversários que não praticavam, né? Então era muita arte marcial contra arte marcial. Hoje em dia, todo mundo conhece o jiu-jitsu, então mesmo que o cara não seja um campeão mundial, não esteja no circuito de jiu-jitsu, ele conhece um anti-jiu-jitsu ali. Às vezes tem até um próprio professor que é brasileiro. Exemplo do Shimaev, acho que é o Shimaev, que é o atual campeão lá do UFC, que o professor dele é o Fifon, que é um brasileiro. Então o cara sabe o jiu-jitsu pelo menos para negar o jiu-jitsu do adversário, fazer um antijogo ali. Então, começa de novo, pé, porrada. Notaram, ele também já tá sangrando ali um pouquinho na testa. Não é. Bob Sapp já era pra estar mais cansado, viu? Ó, joelhado. Mas o Minotauro, entre os golpes, mano, o cara parece que não sente, mano. Parece que não tá puro, não, viu? Esse Bob Sapp, ó. Mas também, ó, o Bob Sapp não quer ir pra baixo, ó. Parou, sobe. Então, Bob Sapp também parece que não quer se arriscar muito, né? Indo pra baixo. Minotauro não tá conseguindo fazer uma entrada de queda pra derrubar. Aí, ó.
Macho, o Minotauro conecta os golpes, mas não. A absolvição é um cara muito grande, mano. Muito grande, não tem um impacto suficiente. Aí na entrada de queda também. Não é nem o cansaço, porque a primeira entrada de queda que o Minotauro deu, ele não conseguiu derrubar. E eu acho que não é questão de cansaço, é questão de peso mesmo. O cara muito pesado, faz uma posturazinha ao triângulo. Opa, vai. Pegou o triângulo, aí ó, já vale bate-estaca. A curiosidade, tipo, o triângulo ele vem do jiu-jitsu ali, da cartilha do judô há bastante tempo. Só que era uma técnica que era deixada de lado por conta disso, porque você, na guerra, em outros cantos, você podia usar um bate-estaca, tacar o adversário no chão. Com a mudança das regras, aí se tornou mais viável usar o triângulo. Então a galera começou a praticar mais, né? A técnica do triângulo. Mas Minotauro sempre entrando em queda, sempre agarrando a prenda do Bob Sapp, mas não consegue ter a conclusãozinha lá. Porque, meu amigo, é pesado você catar a perna de um cara de mais de 100 quilos e botar ele pra baixo. Aí, ó. Pernazinha, ó, pra você, ó. Perna, joelho, ó, mantendo distância. Chave de pé. Vai. Vai. Aí, ó. Urra. Então, você que tá aí, ó, meu chapo, é isso. Tá por baixo, ó. Notem aí, ó. Minotauro. Ixi, aí, ó. Já todo ensanguentado já o olho do Minotauro. O Bob Sapp também já mostrando que tá cansado, mas ainda absorve golpes, meu filho. Cansaço, parece que o Bob Sapp tá mais cansado do que o Minotauro, mas por conta do tamanho e por conta também do cansaço do Minotauro agora, não tem tanto punch pra nocautear, né? Então, é, é terrível, amigos. Ó, oh, são inchados. Ei, mas esses caras são guerreiros, né? O Minotauro tá vivo até hoje, porque, meu irmão, você enfrentar essa bronca aí. Hoje em dia a gente não quer lutar com um cara 5 quilos a mais pesado. Imagine mais de 10, 20, 15. Tu é doido. Ó. Então é por isso que, tipo assim, às vezes a gente fala o jiu-jitsu e tal. Tem a questão de que o jiu-jitsu hoje em dia é muito conhecido, como já falei, e tem a questão de que, tipo, esse jiu-jitsu que a galera praticava antes nos campeonatos, eles já treinavam visando também um MMA. Então ele já era um jiu-jitsu voltado para o MMA de certa forma, porque o MMA ele também já era muito arcaico ali, não tinha muito essa divisão. Hoje em dia não, o jiu-jitsu de MMA é uma coisa, o jiu-jitsu da IBJJF de kimono é outra coisa. Então, hoje em dia você não vai ver, meu irmão, um cara no MMA fazendo isso com essa tranquilidade, de ficar dando soco com o bração aqui, ó. Minotauro é porque o Bob Sapp, meu irmão, apesar de não ser um cara técnico, como eu tô vendo aí, eu pensei que ele era um pouquinho mais técnico, mas ele é muito forte, tem uma força bruta muito grande e tem uma massa corporal que ajuda muito ele. Então, ó, aí, ó, ele entra a queda, pega, ó, ele joga o peso, então fica muito difícil. Eita miséria! Tuba, aí, ó, essa hora aí o Minotauro disse que deu uma apagada, aí com os socos ele reacordou, né? Mas, meu irmão, escapou por pouco aí de ir pra cadeira de roda, viu, mano? Ó, as braçadas zona leiga, ó. O Minotauro tentando defender, ó. Braço esticado, tentando impedir as porradas, né? E ó, o Bob Sapp, o Minotauro já tá com a cara mais avariada. O Bob Sapp já tá cansado, mas não tá tão avariado como o Minotauro, né? Segundo round, começou o Minotauro
sempre indo, conectando golpes, técnicazinha legal. O Bob Sapp tá aí na dele, ó. Centro do ringue, ó, entre as braçadas. Mas meu irmão Minotauro também, ó, entrada de queda. Mas a defesa de queda do Bob Sapp é muito boa, viu? Aí, o Minotauro não consegue derrubar, já chama pra meia, já fecha a guarda. Fica por baixo ali, esgrima. Segundo round, acho que já tava naquela temáticazinha ali de rounds de 5 minutos, não sei quantos rounds eram. Eita, meu irmão. Então, e aí, o que o cara faz nessa situação aí? Realmente de 100 e tantos quilos dando soco, tu não consegue botar ele pra baixo. Quando tu tenta movimentar, ele dá umas marteladas em tu. Se tu tenta ir pra perna, não tem força pra puxar. Cruel. Ó, uma guarda-aranhazinha de miguezinha ali, ó. Triângulo. Minotauro, terceiro triângulo que o Minotauro conecta, ó. Bomba. Só que aí, ó, de novo, quarto. Complicado, macho. Você entra o triângulo, cara muito grande, difícil de fechar. Aí forte, já entra, dá um bate-estacazão. Situação complicada. Vai, Minotauro, agora. Faz a tua saidinha. Aí, ó, esgrimou o braço, conectou, girou. Não deu certo. Eu não sei por que ele tá fazendo essa, tipo, você esgrima o braço e ele faz a girada para ficar com a barriga para cima, né? Não tá fazendo aqui, você já gira indo para as costas, ó, atacando a chave de braço. Mas ele também não é, ó, esperto, ó, se jogou para cima do braço para travar. A própria perna do Minotauro tá travando o braço dele para ele não conseguir puxar, ó. Já jogou o braço esticado agora. A força, os dentes trincando. Vai, joga, puxa, vai. Foi, 6 pontos, hein? 4 da montada, 2 da raspagem, ó. Aí o cara joga, já volta, o cara bota a força medonha pra raspar um cara desse aí. Aí o cara vai só, dá só uma abraçada e volta. Ô, derrota, viu, mancho? Escalando a guarda, triângulo de novo. Mais um triângulo, Minotauro. Jogou. Não fechou, né? Então não vamos botar como um triângulo. Mas, ó, jogou, olha, ó, ele joga a barriga pra cima. Aí, eu acho que ele joga a barriga pra cima pra empurrar o cara, né? Pro cara cair e ele já fazer a jogadinha de lado. Hoje em dia a galera já joga girando mais rápido, né? Tu é doido, acho Minotauro. Segundo round. Ó, Armlock, puxa agora, Minotauro. Vai. Puxa. Ó, agora é a hora, meu irmão. Mumba bateu. Acabou. Meu alívio agora, mas do cara, tipo, ganhei, meu irmão, até que fim. E mais, doutor, ó, Bob Sapp ainda tinha gás aí nos trancos e barrancos pra trocar a porrada, né? Aí, ó, cansado, mas Minotauro. Mas, que é o jiu-jitsu, né, mas tá aí, ó. O porrada zona não deu, ó. Porrada não tá adiantando bem, mas o jiu-jitsu tá ali, meu irmão, pra dar As melhores situações do Minotauro tava sendo no jiu-jitsu, quando pegava um triângulo, mais... Aí, ó, replay, bomba. Aí daí é só ter paciência. Hoje em dia, ó, aí, ó, e o Bob Sapp ali, ó, confiando na força pra poder segurar. Hoje em dia, dificilmente a galera... Você vê um armlock desse aí no UFC, é bem raro.
Porque a galera já vai saindo, esse movimento é complicado de segurar, né? Então, é isso aí, galera. Pausar aqui. O conteúdo foi esse, espero que vocês tenham gostado. E é claro que de forma alguma eu vou estar tentando ensinar alguma coisa pro Minotauro aqui. O cara é uma lenda aí, mas de fora ninguém perde nenhuma luta, né? Então estamos fazendo aqui essas análises aqui. Muito massa. Não tinha assistido essa luta. Já comenta aí qual a próxima luta vocês querem que eu assista pra gente fazer essa reação. É muito massa, ó. Muito massa. Eu, tipo, estranhei eu pensar a saída do Minotauro que eu nunca tinha visto, sempre foi o que me apresentaram. Eu achava que era da forma que a gente executa hoje em dia, né? Na verdade, na luta ele não conseguiu fazer ele não é que não conseguiu, né? Ele não fez da forma que eu tava esperando, então foi uma coisa que me surpreendeu. Mas muito legal. Deixa o like aí, compartilha com quem vocês quiserem aí, galera, que curte essas lutas históricas. Valeu!